A minha geração é a primeira que aprende mais do que ensina com a geração seguinte. Essa é uma das grandes transformações que o século XXI trouxe. A revolução digital, a necessidade de educar e preparar milhões de pessoas para o trabalho e os desafios da inclusão e do equilíbrio ambiental sacodem o mundo e o Brasil também. A educação está no centro disso tudo, como caminho e como produto da mudança que a gente quer ver. Não é uma missão fácil, mas com mais de 50 anos de estrada, a gente na Edux está conseguindo alinhar pessoas, tecnologias e soluções que têm resultados comprovados no mundo real, numa escala que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. É uma jornada bonita e essa é a história que a gente quer contar para vocês hoje. Que empresa é essa que tanto já fez e que tanto ainda vai fazer? Primeiro, a gente é um espelho da sociedade que a gente serve. Estamos para conhecer a instituição mais diversa que a nossa no Brasil. Somos um time que acredita no futuro e nas pessoas. O senso de propósito está em todo mundo o tempo todo. Temos um jeito bem especial de trabalhar. Simples, sem firula, mas sempre olhando para o futuro e considerando a imensa responsabilidade que a gente tem. Os caminhos estão abertos para a gente mudar a cara da educação nesse início de século e com isso a nossa sociedade. Nosso mundo é o da transformação. Todos vocês estão convidados a partir nessa jornada com a gente. Aqui na Edux temos alunos de todos os perfis, desde os que têm condições e suporte da família aos que trabalham para pagar a mensalidade. Esses são a grande maioria. Educação muda qualquer pessoa, mas quando pensamos em impacto social e ESG, é óbvio que nosso olhar recai sobre quem tem renda menor, quem vem das classes C, D e E. Essas pessoas são batalhadoras. A maioria começou a trabalhar no ensino médio. Só de conciliar estudo com trabalho e família já é um desafio. Já vimos de tudo em sala de aula, inclusive pessoas passando mal porque não se alimentaram direito durante o dia. Isso acontece, tá? Essa é a realidade de muita gente no Brasil de hoje. Eu estou para fazer 20 anos aqui no grupo, puxando as agendas de sustentabilidade social. E posso dizer uma coisa, o ser humano não falha. Quando a gente investe, a pessoa floresce, desabrocha. Quantas vezes vimos isso? Se eu tivesse que resumir nossa agenda ESG, seria por aí. Nós acreditamos nessas pessoas que vêm até nós. Vemos todos os dias essa mágica acontecer. Quando a gente olha a história, a gente vê que nenhuma sociedade moderna conseguiu crescer ou gerar riqueza e bem-estar sem investir muito em educação. Quando a gente compara o Brasil com países mais desenvolvidos que a gente vê que tem um grande desafio pela frente. E 75% dos universitários estão no setor privado. Então a responsabilidade que a gente carrega aqui é muito grande. Nosso trabalho é demolir barreiras. A realidade de hoje é que a imensa maioria dos alunos vem de classes menos abastadas e paga os seus estudos. Para cumprir a nossa missão, a gente tem que reduzir custo e trabalhar incansavelmente pelo aumento da qualidade. Para isso, tecnologia é fundamental. Temos que incluir no interior as cidades pequenas, o que a gente chama de Brasil profundo, e criar os meios pedagógicos e tecnológicos
para engajar essas pessoas no estudo. Acesso com qualidade, tecnologia na base de tudo. Essa combinação tem um impacto social inimaginável. Eu não vejo outra forma da gente se aproximar dessa realidade dos nossos alunos, se não refletindo essa mesma realidade dentro do corporativo, né? A gente sabe que dentro das salas de aula isso já era muito presente, a gente está trazendo isso para dentro do corporativo, até para que a gente possa realmente sentir aquilo que eles sentem. E aí não é simplesmente pensar racionalmente de fazer como eles fariam, mas é sentir de verdade, né? Eu fico super satisfeita de que a gente está num caminho muito bacana, a gente está construindo esse caminho. Quando eu entrei na companhia, nós éramos 2 ou 3 mulheres só na liderança e atualmente a gente já tem uma outra realidade que me deixa extremamente orgulhosa. A gente trouxe uma mistura cultural, né, para o nosso negócio. Quando a gente fala da riqueza que temos do nosso digital, o que a gente fez foi inédito. A gente criou aulas que seriam disponíveis para todos. Hoje, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar a nossa aula. E essa aula está disponível nos nossos meios digitais. E o importante, ela foi produzida pelos melhores professores do mercado e ela atende todos os alunos, a todos os públicos. Então, desse cenário, a gente consegue atingir toda a nossa população, porque eu crio aulas que são acessíveis a todos, que o nosso aluno jamais achou que ele poderia ter acesso, principalmente com esses melhores professores, e eu coloco nas mãos dele, pelo celular e por um preço que ele pode pagar. Então, isso é fundamental. E, nesse ponto, a gente faz história. E a gente já está fazendo isso no nosso EAD e a gente já está sofrendo esse impacto. Isso é incrível para a Edux. E só a gente consegue fazer isso. Há uns 3 anos, a gente já tinha conquistado as capitais, as grandes cidades. E aí, precisávamos chegar aonde a educação superior não havia chegado ainda, nas cidades pequenas. A cobertura era muito baixa, 2%, 3%. A gente começou essa conquista do interior. O negócio é que não tem como abrir um polo, uma unidade, um polo robusto em cidades pequenas, porque economicamente isso não se sustenta. Mas a gente também consegue trazer uma estrutura onde o aluno consegue estudar, tem o Wi-Fi de graça e, claro, o nosso ensino que é o melhor, modéstia à parte, se eu puder falar. Pode? Então, é o melhor do Brasil. Eu lembro de ler há um tempo atrás sobre o potencial de democratização do EAD. A gente realizou. Eu trabalho diariamente com essas pessoas. Muitos alunos desses estariam fora do sistema sem o EAD. Uma estimativa por alto, dados de hoje, uns 25 mil alunos, considerando cidades pequenas. Estica isso num tempo, para ter uma ideia do tamanho dessa inclusão. É um país dentro de um país. Eu e meu time, a gente fica muito, muito emocionada em fazer parte disso. É muito legal. O município é pequeno, mais ou menos uns 3 mil habitantes. Nós temos 2 escolas municipais. Hoje nós temos 360 alunos em média e temos também a escola estadual, que pega a modalidade do ensino médio. Então tem muitos alunos que chegam com dificuldade para mexer no computador, dificuldade de fazer um trabalho para Estácio, então tem alunos que não conseguem abrir o Word, então não conseguem fazer a formatação direito. Então ter um polo aqui próximo que o aluno pode estar vindo, né, para tirar essas dúvidas é muito importante para eles. Muito importante também você ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Isso não há dinheiro que paga. Chegar para o interior, de levar a educação para essas pessoas que às vezes não têm oportunidade de estudar. Quando eu formei, minha mãe estava muito doente, então a minha escolha pela Estácio foi essa, porque eu poderia estudar onde e quando eu quisesse. Então assim, eu comecei a estudar em fevereiro, né, que começam as aulas, em março eu já estava empregada. É muito triste quando você senta numa rodinha de pessoas da minha idade, a pessoa não pensa em algo mais para si mesmo, não pensa em correr atrás do sonho. Então saber que o polo da Estácio, que está aqui no nosso município, ele oportuniza essas pessoas a realizar esse sonho, isso é muito grandioso.
Eu me casei aos 16 anos, daí eu tinha só a quinta série. Eu parei de estudar, casei, aí eu completei a 8ª série, depois eu fiz o ensejo do ensino fundamental. Aí a Estácio veio pra cá e assim, eu olhava assim o catálogo, assim, não quero esse não, eu também não. Não, tô muito velha, quero não. Quando eu vi investigação, perito criminal forense, eu achei muito interessante. Eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer isso. Ela é uma aluna nota 10, assim, ela sempre foi um exemplo. A gente sempre cita ela, assim, quando o aluno quer desistir também, porque ela é uma pessoa mais velha, que acabou começando o ensino superior e finalizou, assim, excelente. Toda discriminação contra a crença, religião, contra a cor, contra a raça, contra a ser ou não indígena, ela é crime. Ver eles lá na frente, encaminhados para a faculdade ou com a ideia do que quer fazer, que quer estudar, é isso que eu quero. Um sonho é de ver esses meninos sair daqui, fazer uma faculdade, chegar lá e falar assim, não, eu venci, eu sou indígena e eu consegui. Que não é porque somos indígenas que não merecemos crescer, que não merecemos estar, né, lá na frente. É muito comum recebermos alunos que têm lacunas acadêmicas relevantes a preencher, especialmente quem vem do ensino público. Pensando no dia a dia, a gente tem que se inserir numa vida que é atribulada e cheia de distrações. A vida de quem muitas vezes estuda no transporte público ou deitado à noite antes de dormir ou no intervalo para o almoço. E para conseguir chegar lá, o ensino tem que ter uma linguagem, uma dinâmica e uma atratividade que fale ao coração dessa nova geração. A gente enfrenta uma grande concorrência de games, das mídias sociais, dos vídeos e filmes da internet. O lado bom dessa história, a gente descobriu que o ensino digital não é só bom para quem estuda por conta própria, à distância. Ele muda também o jogo para professores e para quem está com eles em sala de aula. Hibridismo, personalização não são mais tendências, coisas do futuro. A gente está maduro, tudo que a gente faz traz esses conceitos. E são conceitos que melhoram a experiência e amplificam a transformação que a gente quer ver na vida dessas pessoas. E eu pude acompanhar, enquanto professora, toda essa revolução no ensino superior, com a chegada do Aura, o modelo de aprendizagem que nós construímos para os nossos cursos presenciais. E quando me perguntam o que é o Aura é a conexão entre a aula que eu ministro para os meus alunos no campus universitário, esse conteúdo digital de altíssima qualidade e as atividades práticas que a gente realiza atendendo a comunidade. Veja só, o meu aluno ele chega muito mais preparado para a minha aula porque ele estuda esse conteúdo digital de altíssima qualidade. Então, quando ele discute comigo nesse espaço de sala de aula, a gente constrói juntos soluções para os desafios e os problemas com os quais eles vão se deparar na vida, e no dia a dia das suas profissões. Eu não tenho dúvida, é muito mais empregabilidade para os nossos alunos, porque a gente aproxima a academia com o mundo do trabalho. Nós também ganhamos, enquanto professores, capacidades de gestão. Hoje, eu consigo ter acesso a ferramentas, insumos e dados que me dizem como se comporta cada um aluno e como se dá essa sua jornada de aprendizagem. Então, eu consigo atuar de forma muito mais assertiva com cada um deles. Afinal de contas, estamos falando de pessoas diferentes, com realidades diferentes. É o que a gente chama de personalização do ensino superior. Não há dúvida, já que estamos falando aqui de professores, do alto nível de engajamento que a gente tem testemunhado também ao longo desses 2 últimos anos. E, claro, isso se dá pelo investimento contínuo dos nossos times, da nossa responsabilidade em desenvolver o nosso corpo docente para que ele possa usar esse conteúdo digital, usar a tecnologia como estratégia de envolvimento e, sem dúvida, a empatia e a afetividade nesse espaço de sala de aula, construído entre professores e alunos. O resultado de tudo isso, NPS nas alturas, renovação subindo, últimas visitas regulatórias, notas 4 e 5, um super resultado. E, garanto a vocês, a curva do ENAD vai subir. Pode apostar, eu tenho certeza. Hoje tem muito desconhecimento sobre como que o EAD funciona, A gente fica com aquela imagem antiga de que a gente grava uma aula, pega um PDF, manda para o aluno, mas não é assim. Hoje, a usabilidade e o design são parte essencial da solução, não é a embalagem.
Para a gente melhorar a plataforma, às vezes só de mudar um botão de lugar, a gente já consegue 30% a mais de acesso dos alunos, de tempo dele estudando, dele conseguindo assimilar melhor o conteúdo. E é isso que a gente faz aqui na Ensine-me. É muito desafiador porque a gente precisa entender a cabeça do usuário, como é que são os hábitos dele, se o aluno estuda no ônibus, pelo celular, pelo computador. A gente fica pesquisando o tempo todo como que a Netflix faz, como é que o e-commerce está resolvendo esse tipo de problema. E a gente pega isso tudo, essas soluções, e traz aqui para o nosso digital. Nosso dia a dia de trabalho é assim. A gente faz discovery, explora, levanta hipótese e prototipa. E a gente testa com o aluno, quando dá certo, já entrega. Se não, a gente volta, começa de novo. E é isso, simples assim. O desafio seguinte é o da inserção nessa turma toda no mundo do trabalho. E esse mundo está sendo construído e mudando enquanto a gente fala. Isso exige muita atualização, muito contato, muito feedback do mercado. Por exemplo, a gente já entendeu faz muitos anos que trabalhar as competências socioemocionais pode ser tão importante quanto trabalhar as competências acadêmicas. Especialmente para quem vem de uma situação socioeconômica desafiadora. Essas pessoas, além de muita resiliência, precisam crescer na sua autoconfiança, saber que pertencem sim, para poder ocupar o espaço na sociedade que é delas. E tem mais uma coisa. Como empresa, a gente tem que liderar pelo exemplo. Nossos alunos encontram várias portas fechadas pelo caminho, muito preconceito. Ideias que a gente tem que trabalhar para enterrar. Nosso objetivo final, que é abrir as portas do mercado de trabalho para essas pessoas que confiam seu futuro a nós, exige que sejamos, como organização, uma referência. O nosso trabalho não termina no diploma, ele termina com o aluno trabalhando, especialmente quando a gente fala do público C, D e E. E essa coisa de autoestima não é um adendo, ela é muito importante. Os pais da maior parte dos nossos alunos nunca chegaram até a universidade. Por isso, para os alunos, não existe referência em casa de como se portar numa empresa, numa reunião de negócios, no mercado como um todo. Parte fundamental do sucesso é esse trabalho de convencimento de que o aluno merece, pode e deve estar trabalhando, crescendo na carreira, ganhando dinheiro. Hoje estamos usando dados para fazer o matchmaking de alunos com vagas, porque sair da sala de aula para o mundo não é fácil e a gente tem que ajudar o aluno nisso. Eu acredito que a sociedade num todo não acredita em ninguém que vem da favela, em ninguém que nasça negro, em ninguém que nasça pobre. Acham bonito quando o filho da lavadeira, o filho da faxineira se tornou médico com suor, com sacrifício. Mas o que a sociedade em si faz? Se a gente for observar, eu tenho pessoas que eu conheço que são negras, que alcançaram um patamar grande porque estudaram, porque se esforçaram. E que se tiver no rua passando, num carro do ano, vai incomodar. Eu já fui olhada de banda de lado porque entrei numa loja chique com uma amiga dentro do shopping. Falar desse projeto é como se falar de alguém que a gente ama muito. E um dia, sentada no meu computador, me veio aquela ideia, ué, cabra cega. Era uma brincadeira que a gente colocava uma venda nos olhos, né? Rodava a pessoa e a pessoa tinha que encontrar alguém. Era exatamente essa visão que eu passei a ter de quando você não conhece teu direito. A pessoa fica perdida, fica desencontrada. Eu conheci ela pela Valéria, a síndica do condomínio, e ela pegou e falou comigo que a prima dela era advogada que podia me ajudar no caso do meu filho, que o pai dele não dá pensão. Aí ela pegou, me deu o número dela, eu entrei em contato com ela, ela me ajudou bastante. Eu tive um problema de câncer e não recebo auxílio, então ela está me orientando. Nenhuma pessoa quis me ajudar nesse meu caso desde 2013, entendeu? Então, com ela, para mim, está sendo maravilhoso. Sempre gostei, sempre lutei, sempre caminhei do lado dela, querendo sempre mais. Foi difícil, mas ela chegou
aonde ela chegou e ainda vai chegar muito mais. O que me mais incentiva de verdade é poder ajudar as pessoas. A gente não herdou dinheiro, a gente não herdou casas, apartamentos, a gente herdou dignidade, a gente herdou a gente ser honesto, ser decente, lutar por aquilo que a gente quer. Provavelmente, para todas as pessoas, né, que vêm de comunidade, que são negras, que são pobres, terão grandes desafios pela frente. Mas eu sou aqui uma prova viva de que isso não é obstáculo. Você tem que ter força de vontade. Tem que ter força, tem que correr atrás, tem que querer, mas tem que querer muito. Você tem que vibrar 24 horas por dia aquilo que você quer. Com certeza você consegue. Eu consegui. A nossa companhia foi fundada há 50 anos. E em 1970 nasceu a primeira turma de Direito. E hoje eu vou bater um papo com a nossa egressa, doutora Ivone Caetano. Que prazer o meu. Tudo bem, doutora Ivone? Tudo bem, muito obrigada, doutora Cláudia. É sempre uma honra estar perto da senhora. Para mim sempre, estar-se para mim, eu não esqueço do provérbio que havia antigamente, o mantra que havia. Modéstia à parte, eu sou da Estácio. Ah, que lindo, tá bom. Então vamos começar. Eu quero saber um pouco qual foi a importância da Estácio na vida da senhora e, em especial, a ferramenta de transformação que foi a educação. A Estácio mudou a minha vida totalmente. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito responsável. Na mais tenra idade, eu era muito responsável. E sempre quis estudar para me exibir para os professores do primário, porque havia muita exclusão, muito encaixotamento para as crianças negras. E eu percebi que quem sabia levava vantagem. Eu nunca parei de estudar, eu comia livros. Enquanto eu ajudava minha mãe a eu tomar conta dos meus irmãos mais novos, muitas vezes no berço, eu estava sempre com o livro na mão estudando. Porque, em regra, as pessoas do meu segmento racial não têm essa possibilidade, não têm essa oportunidade. Porque todo o projeto aqui desenvolvido durante a colonização, ele se transmitiu transgeracionalmente até há pouco tempo. Tanto para o lado da elite, quanto para o lado do ex-escravizado. Ex-escravizado não tinha direito a nada, não teve direito a estudar, não teve direito de professar a sua religião, não teve direito de manter sua família. Como é que um ser humano pode caminhar desta forma? Da forma que caminharam os negros até hoje. É lógico que tem exceção? Tem. Mas a exceção é a coisa mínima que tem no Brasil. Ainda precisamos avançar muito. Ainda precisamos saber que realmente conhecimento e educação é primordial. É o que eu penso. Então eu aprendi que já existia naquele tempo e agora muito mais os aliados. Eu chamo de aliados aqueles que não têm a pele negra, não sente a dor que nós sentimos, mas sabe entender e tem uma empatia para ajudar. Eu agora na OAB estou diretora da Diretoria de Igualdade Racial da OAB. Então a primeira coisa, a minha vivência, aquilo que eu aprendi, me fez, e também questões familiares, que a minha família é muito miscigenada, me fez entender que nós não podemos ter ódio um do outro. Nós temos que ter empatia por todos, respeito por todos e sempre dar a mão àquele que precisar de uma puxada para subir. A senhora falou da OAB agora. Estou vendo aí essa rosa negra. Essa aqui, a senhora estava lá, quando eu ganhei a medalha rosa negra. Sobre esse momento tão especial. É muito bonito também. Aliás, um pioneirismo da senhora para as próximas gerações, inclusive. Eu espero que me escutem, aprendam e saibam que é possível, sim. Basta querer.
Claro que não vai cair do céu, claro que não vai ser com mel, muitas vezes com lágrima, mas se a senhora insistir, a senhora vai. Não tenha dúvida. Hoje a universidade está mais diversa, o acesso à universidade está mais democrático, permitindo que as famílias possam ter, aí, às vezes, seu primeiro integrante no nível superior. Só que isso não é o suficiente ter só o canudo. A gente precisa dar acesso a essas pessoas ao mercado de trabalho. E, para isso, diversidade e inclusão nas organizações é o passo. A gente está no início de uma longa jornada para construir negócios mais inclusivos, a gente conseguir revolucionar a forma de aquisição de talentos, revisitando alguns critérios que não são tão legais, como o inglês fluente, universidade de ponta, intercâmbio, permitindo que essas pessoas tenham um acolhimento nesses processos seletivos. Mas, muito além do processo seletivo, a gente precisa preparar a empresa, o ambiente, para receber esse público, tornando esse espaço mais acolhedor, que essas pessoas possam sentir pertencimento, se sentirem felizes, né, por estarem nesse lugar. Né? Então, sobre isso eu posso falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente está realizando aqui na Edux. Começamos em meados do ano passado, convocamos todo mundo e fomos a fundo em diversidade e inclusão. E a reação foi incrível, muito apoio. A gente fez um diagnóstico, escutamos o pessoal e entre as ações priorizadas, várias vão nessa linha que o Laser falou. Mentoria com executivos e gestores para liderança inclusiva, palestras sobre preconceito estrutural, revisão completa do nosso processo seletivo, abrimos grupos de afinidade, então a gente está falando muito sobre o assunto porque a gente entende que comunicação é a chave do negócio. Enfim, um bom portfólio que, junto ao fato de termos sido a primeira empresa de educação a fazer um programa de trainees somente para pessoas negras. Essas ações afirmativas são essenciais para a gente promover equidade. E a gente fala muito, né? Mimimi é a dor do outro que eu não sinto. Então, trazer essa sensibilidade para a organização e muito mais do que enxergar a escassez, enxergar a abundância que essas pessoas já trazem, né? Suas vivências, suas competências, a bagagem, né? Que é fundamental. Quando eu vi que eu poderia ter uma oportunidade numa área de educação, né? Mesmo sendo engenheira, eu não pensei duas vezes em me inscrever. Eu me inscrevi no processo seletivo e fiquei cada dia mais encantada com a proposta que me era apresentada. Não teve qualquer outro processo seletivo trainee, entre mais de 20 processos trainees ao qual participei, que te ajudava, que estava do seu lado, que se preocupava com você. Eu nunca vi isso. Para mim foi a primeira vez. Quando a gente estava compartilhando nossa história para os diretores, eles estavam extremamente atentos no que a gente estava falando, eles estavam chocados e eu senti que eu estava sendo ouvida. Com esse programa, ele vai ter a oportunidade de ter a sua carreira acelerada, principalmente por essa mentoria direta que eles terão com esses executivos. Sou o segundo filho de uma família muito guerreira. Hoje, eu ter terminado um técnico, ter terminado uma faculdade e estar aqui dentro da Edux é só porque eles quiseram muito que eu estivesse aqui. Eu fiz engenharia de materiais e eu escolhi o curso muito porque eu queria transformar o mundo. Muito de quem eu sou foi o que eu aprendi lá. Assim, todas as pessoas, as oportunidades que eu tive lá, os professores. Eu adorava o que eu fazia, mas eu sentia que eu não conseguiria sair de onde eu estava. Eu não tinha espaço para crescer e era algo que eu queria para mim. O meu foco nunca foi uma vaga, foi uma carreira para mim. Eu, como mulher negra, eu quero ser um exemplo de motivação para diversos adolescentes e jovens que também pensam que nunca vão conseguir conquistar nada na vida, mas que eles se inspirem em mim e vejam que eles podem tudo. No final das contas, todas as pessoas têm uma história diferente por trás delas. E por elas terem histórias diferentes, elas terem vivido desafios diferentes, a gente não pode julgar através dos nossos olhos. De fato, a palavra é realizada. Sinto que eu me encontrei e fui encontrada. Perceber que a gente está sendo valorizado por aquilo que a gente isso é uma realização enorme. É um encontro consigo mesmo. Eu me chamo João Júnior, eu tenho 25 anos. Eu tenho 26 anos. Sou engenheira ambiental e sanitarista. Sou formada em administração de empresas. A minha paixão é viajar. Sou do interior de Minas Gerais.
Sou do Norte, o Norte vem forte. Flamenguista, carioca da gema, escorpiana. Sou advogada. Sou formado em engenharia elétrica. Sou nordestino com orgulho. Sou capixaba com orgulho. Sou baiano, sou de Minas, agora sou do Rio. Sou brasileiro. Sou o novo trainee da Edux. A gente tem um trabalho muito forte com empresas parceiras, de 2 jeitos. Buscando oportunidade de emprego para os alunos e também conseguindo benefício para eles. E nessa jornada a gente já tem relacionamento com empresas há mais de 10 anos. É o caso da Red Bull, da Reserva e outras mais. Outra iniciativa da nossa área é a Feira de Estágios e Empregos, que oferece mais de 150 mil vagas de empregos para os alunos. E a gente convida empresas do naipe da Microsoft, Google e outras mais. Na pandemia, nós tivemos a oportunidade também de oferecer benefícios para os alunos darem continuidade a seus estudos. Foi o caso da parceria com Magalu e as empresas de telefonia, que ofertaram pacotes de internet a preço de custo para os alunos. Imagine para quem estava precisando, é uma baita ajuda, né? Nossa integração com as comunidades em que estamos inseridos é natural. Muitos dos nossos docentes e colaboradores são ex-alunos. Prestamos serviços importantes, sem custo, por meio dos nossos núcleos de prática. Os alunos aprendem fazendo. As comunidades acessam saúde, cidadania, arte e informação. Além de milhares de eventos abertos ao público todos os anos e de ações especiais para situações extremas, na pandemia, nas catástrofes naturais, pode apostar. Sempre que alguém precisa, uma de nossas instituições está ali, arrecadando alimentos, ajudando na logística, acolhendo as pessoas. Em cima disso tudo, a gente reuniu no Instituto Edux nossos mais de 50 anos de experiência em projetos de impacto social. São mais de 60 projetos apoiados, um portfólio próprio e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas nos últimos 3 anos. A Edux nasceu, como todo mundo sabe, da Estácio, que, por sua vez, nasceu de uma ideia de acesso. A relação de abertura para as famílias, para a comunidade, sempre esteve aqui. É muito a cara da educação e é totalmente a nossa cara. Não existe instituição de ensino apartada do seu entorno. As nossas atividades de extensão, em alguns lugares, têm status até de serviço público essencial. No último semestre de 2021, prestamos 120 mil atendimentos médicos nas nossas escolas. Mais de 11 mil pessoas receberam assistência jurídica. Tudo sem custo, nem para as pessoas, nem para o poder público. E ele, quando caía de bicicleta, tinha fratura, jogava bola, e quando caía, tinha fratura. Fraturas no braço, passei muito tempo de cadeira de roda. Fui lá no postinho de saúde pegar o encaminhamento e no dia seguinte ele já começou a tomar medicação. Nossa, eu fiquei assim. Até agora não tive nenhuma fratura quando comecei o encaminhamento para cá. Estou evoluindo, consigo andar, estou sempre evoluindo. Todo esse nosso movimento recente de abertura de unidades é muito ligado a essa carência, essa necessidade do Brasil de ter médicos no interior. Aqui em Juazeiro do Norte a gente vê isso de forma muito clara. Temos aqui uma população flutuante em Juazeiro em torno de quase 100 mil pessoas dia e sem contar com as romarias, né? Na época de romarias aqui a população de Juazeiro quase que triplica, duplica e aí sim a gente tem que ter toda uma estrutura de saúde para atender toda essa população. 3 anos e um pouquinho já, depois dessa cirurgia, né? Por isso que eu digo, rapaz, a doutora Tiziana foi um anjo na minha vida, né? Foi do Padre Cícero, foi a FMJ que proporcionou todo um desenvolvimento na nossa cidade. Juazeiro, como é um município pequeno, rapidamente com a chegada dela, a migração aumentou, né? E ela não teve mais como crescer horizontalmente, teve que crescer verticalmente. Como eu digo, que é o DNA do nosso curso, é a atenção primária. E aí esse aluno, ele tem uma convivência desde lá do início, do primeiro semestre, ele já vai para a comunidade, ele já conhece. Então, na hora que você tem a faculdade trazendo e também capacitando, formando profissionais nessa área, a gente melhora a atenção primária
melhora a prevenção e reduz a incidência de eventos. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas às vezes você mudando 1% muda a vida dele. Sempre tem algo a se fazer. Mas quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai para atender, a gente deixa o que está pesando em casa, pode ser a única oportunidade daquela pessoa que tem com a saúde. Então a gente precisa realmente olhar ele como um todo, como a Malu falou, olhar como um todo e tratar bem e acolher. Às vezes, com pequenos casos, o aluno descobre qual é a especialidade que ele quer seguir. Então eu lembro muito bem que alunos relataram, por exemplo, que sentiam muito medo de trabalho de parto. E um dos primeiros momentos que eles vivenciaram foi o nascimento de um bebê nas mãos dele. Então eles relataram que disseram assim, não, professora, quando o bebê nasceu, estava eu e a mãe e o bebê, era isso que eu queria. E a mãe ficou extremamente grata, porque ela viu que o processo do parto foi extremamente humanizado, ela foi respeitada, ela teve aquele momento que muitas vezes é bem doloroso, mas também é um momento feliz. Então, assim, a gente participa de todo esse processo, de todo esse ciclo. Você vê o paciente chegando tão fragilizado para você, às vezes choroso, e quando você dá alta, o paciente ele vai sorridente para casa, abraçando a família, comemorando. Acho que essa é a parte mais bonita da medicina. Aqui na Policlínica Idomed, a gente tem uma rotina, umas regras, atender pacientes que venham com encaminhamento de preceptores da faculdade. Isso, Régia, não existe para Régia. Régia quebra essa regra. No dia que eu digo não, que eu não tenho condições de ajudar, eu não durmo bem. Eu não durmo. Uma paciente com lúpus. O lúpus dela estava na pele, né? Estava bem avançado, assim, estava atingindo muito a pele dela. O paciente com lúpus, ele precisa de um protetor solar. E ela não tinha protetor solar. E aí, todos os estudantes estavam na sala, eu mobilizei para a gente comprar alguns protetores solares e a gente foi entregar. E me marcou bastante mesmo. E ela é grata até hoje por essa ação que a gente fez, né? Quando eu olho para todo esse filme, eu fico muito orgulhosa. Acho que a gente está, pelo menos, um pouquinho no caminho certo. Além desse trabalho de extensão, temos o Instituto Edux. Vou deixar para o Pilad, com quem trabalho. O que, Pilad? 15 anos? Fala aí, Pilad. Pois é, Cláudia, são 15 anos de história, né? E falar do Instituto dá um baita orgulho, né? Porque o Instituto ele amplifica o que a gente já fazia com os programas de responsabilidade social das nossas instituições, com vantagem como a de ter uma administração própria, orçamento que não se confunde com o da Edux. Assim a gente pode propor projetos, levantar a linha de financiamento, a gente passa a ter mais ferramentas, né? E o Instituto ele atua em 3 grandes áreas. Educação, obviamente, que é o nosso business, saúde, meio ambiente e transformação social, onde estão os nossos projetos de esporte, cidadania, cultura, geração de renda, empregabilidade, etc. Hoje, são quase 70 projetos no nosso portfólio, além de projetos próprios, claramente. É isso aí. Mas eu quero destacar 2 projetos próprios. O primeiro é o Rede de Valor. O Rede de Valor é um programa de doações para alunos bolsistas do ProUni das nossas instituições. O ProUni pega alunos de famílias de renda muito baixa e de alto desempenho. A mensalidade está coberta pelo programa, mas os custos de alimentação, morada, transporte, não. O projeto entra aqui. 100% das doações vão direto para os alunos, em bolsas de R$300, R$400. Estamos começando pelos bolsistas de medicina, que é um curso integral. Esses alunos não têm tempo para trabalhar. Queremos partir para as licenciaturas logo depois. O segundo destaque é o programa de alfabetização e letramento. Já alfabetizamos mais de 500 pessoas e está crescendo. Criamos uma metodologia própria e um dos projetos mais bonitos que temos é esse, porque é dentro da nossa área, lida com cidadania, autoestima, orgulho e é muito poderoso. Eu tenho uma carta, agora está fazendo 20 anos que a seleção foi campeã, né? Eu estava com meu garoto, estava com 2 ou 3 meses no colo. Ele faz faculdade em Manaus, na Estácio. Quando ele começou a se entender como gente, escreveu uma carta para mim. E essa carta chegou a mim. Então ela está fechada até hoje. Até hoje ela está fechada.
oferecido tanto para essas pessoas analfabetas, né? Hoje nós somos 13 milhões de analfabetos no Brasil ainda, e também para semi-analfabetos. E a gente tem dentro da sala esses dois públicos. A metodologia ela envolve algumas áreas de conhecimento, né? Nós trabalhamos com língua portuguesa, matemática, estudos da sociedade, da natureza, e a tecnologia é presente. Cara, não tem nem como explicar, só gratidão. Inclusive, eu sou um dos que chego primeiro na sala aqui. Tudo enquanto que eu vejo na minha frente, eu quero ler agora. Gosto muito do meu trabalho que eu faço hoje, é um trabalho muito sério, que é parte elétrica, né? E admiro muito os engenheiros que trabalham comigo e eu me inspiro muito neles. Então, vou em frente e eu tenho capacidade e eu tenho certeza que vai acontecer. Eu quero me formar em engenharia. O filho, o maior exemplo dele é os pais. Então, se eles veem o pai e a mãe crescendo, buscando, tendo determinação, isso é um incentivo muito grande para ele, com certeza. E hoje eu agradeço ele muito, ele me ajuda muito, muito, muito. Vai os trabalhos, ele está ali perto de mim fazendo, para ver se eu estou fazendo algumas palavras erradas, para ele poder corrigir. Eu acho muito maravilhoso, é um pouco difícil porque o nome já está dizendo, caça-palavra, né? Tem algumas palavras que você tem uma dificuldade de achar, mas vai achando. Vou até ler um aqui para você aqui. Ó, jacaré, atitude, né? Suave. E vou caçando até achar as palavras. Professor, acaba quando? Falei, final de junho. Mas e depois? A gente fica como? Tipo, como assim a gente vai embora e acabou? E como assim? Falei, gente, vocês já vão estar lendo nesse período. Um quer ser engenheiro, a outra quer ser advogada, né? Eles querem continuar e querem continuar mesmo. Eu sou professora de História. Para vocês de História, isso é uma bandeira. A alfabetização é uma bandeira. Eu falei, O que eu podia fazer melhor para a história do meu país é através da alfabetização. Hoje realmente me emociona muito ver alguém que não lia, não juntava o B com O e hoje está fazendo palavra cruzada. É orgulho, beira orgulho. Quando eu me alfabetizar, eu vou ler essa carta. Tenho plena certeza que eu vou ler essa carta para todo mundo ouvir. A gente entende a cultura com um papel central. Ela complementa a educação, ela forma senso crítico e estético. Por isso a gente promove e apoia projetos de teatro, espetáculos, exposições, filmes, livros, música. E além do mais, a gente explora a empregabilidade quando a gente coloca o nosso aluno trabalhando nesses projetos. Isso tudo utilizando incentivo fiscal, mas ainda assim atualizando todos os anos a nossa carteira de projetos. Esporte, que é a sua especialidade, Angélica, é outra área que a gente se tornou referência. Te oferece bolsa para atletas olímpicos, paralímpicos, e a nossa parceria com o COB já tem mais de 10 anos. O Comitê Paralímpico tem quase isso. O tema das pessoas com deficiência nem estava direito na pauta, mas a gente já tinha embarcado com a Estácio. Joyce, tem uma coisa muito forte nesse trabalho com o esporte, que é o exemplo. A gente trabalha com ídolos, com embaixadores, com Zico, Bernardinho, Fernanda Keller, Flávio Canto. E um exemplo, quando a Fernanda viaja para dar palestra para os nossos alunos, é uma comoção no aeroporto. As pessoas param, pedem autógrafo, é uma confusão. E além dos projetos sociais que eles mantêm, eles são referência de comportamento para os nossos alunos e para os jovens. E isso é muito importante para a Edúxia. Diversidade é a palavra do momento. Para a gente, diversidade é uma realidade que pode ser vista e sentida em todas as nossas unidades de ensino e nos nossos escritórios. É de onde viemos e do que temos muito orgulho. A gente coloca muita energia para estimular toda a riqueza que a diversidade traz.
a gente descobriu coisas importantes sobre inclusão. Primeiro, que é fundamental escutarmos as pessoas, algo que virou um mantra aqui dentro. Outra coisa, o que funciona mesmo é deixar que as coisas aconteçam de forma orgânica. Quando a gente fala de pessoa, não tem plano midiático. É muito mais uma questão de estimular desejo e paixão, que é o que não falta na nossa equipe. E, na verdade, o que a gente quer é que essa energia vá além dos muros, que ela transborde, que chegue para o mundo todo. Como muita coisa aqui na Edux, a gente começou essa jornada de forma bem tímida, entre conversa RH e CEO. E a gente decidiu fazer uma live para o CEO contar para todos os colaboradores que estávamos iniciando essa jornada. A gente teve uma receptividade, um engajamento sensacional e eu acho que isso trouxe muita força para a jornada. A gente começou com um diagnóstico, e a gente, nesse diagnóstico, a gente conseguiu comprovar que nós, de fato, somos uma empresa diversa em raça, gênero, orientação sexual, mas também vimos que temos um bom caminho na contratação de pessoas com deficiência. Vimos também que estamos à frente do mercado em representatividade e definimos um espaço onde queremos mais mulheres e negros na alta liderança, onde as principais decisões são tomadas, e no corpo docente que estão interagindo no dia a dia com o nosso aluno. Vimos também no nosso diagnóstico que que o nosso pessoal percebe a organização como inclusiva e diversa. Mas quando a gente começou a ler os depoimentos e conversar com a galera, nós percebemos que temos oportunidades. Aquele tipo de coisa. A pessoa pode assumir que é gay, mas tem o jeito certo de ser gay. Ela não pode requebrar e não pode ser muito afeminado. Tinha também problemas com relação a piadinhas maldosas, preconceituosas, relacionadas ao machismo, que causa constrangimento e magoa as pessoas. Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado. E foi pensando nisso que a gente criou uma forma de acompanhar isso dentro da organização de forma contínua. Então, a gente incorporou dentro do nosso programa de experiência do colaborador, o INPS, uma pesquisa mensal que mede a percepção dos colaboradores com relação à inclusão, constrangimento, piada, preconceito. E os resultados já vêm mostrando uma evolução. A gente viu que está conseguindo reduzir o nível de insatisfação dos colaboradores com relação a isso. É um trabalho muito difícil, porque ele mexe com temas que estão arraigados na nossa sociedade, que são culturais. E também por isso a nossa alta liderança está passando por mentoria, por treinamentos, capacitações, para entender e conhecer mais sobre esse tema. A gente tem níveis de conforto com a liderança, de engajamento que são muito altos, 80%, 90%. Mas essas pequenas falas, essas pequenas atitudes doem muito em quem está sentindo. E esse é o nosso objetivo, trabalhar com transparência, com generosidade, porque assim a gente sabe que vai evoluir. A gente quer abraçar o diverso, quer integrar, porque o nosso mundo é assim. Não tem como pensar a educação sem pensar no lado social. Não tem como pensar o social sem pensar no ambiental. E todas essas dimensões têm um impacto econômico. Aqui dentro de casa, temos pessoas que mantêm essa visão mais conectada do mundo, nossos professores e alunos indígenas. Pessoas que representam em nossa comunidade uma cultura e uma visão do meio ambiente como parte de nós mesmos. Nossos alunos se apresentam para ajudar e manter essa missão viva. Meio ambiente, sociedade e educação, está tudo interligado. Essa é uma grande lição. Regionalmente, nós somos conhecidos como uma das instituições que mais participam de ações sociais. E uma delas, que creio que seja a nossa principal e a mais importante, é junto da comunidade de Livramento. Então é uma comunidade que fica localizada às margens do Rio Negro e o acesso é um acesso que a gente só consegue fazer de barco. Então geralmente alguém vai, presta um serviço de algumas horas e volta para a cidade. E eles ficam sem essa cobertura desses serviços quando não tem alguém lá. Então a ideia do presidente da comunidade foi trazer para a gente essa necessidade de desenvolver profissionais da própria comunidade para prestar serviço para a própria comunidade.
tive que escolher ou meus filhos estudavam ou eu. Então eu já tive que abrir mão para que eles pudessem, né, fazer uns cursos, estudar e eu trabalhar para poder manter. O seu sonho, qual é o seu sonho? Aí a maioria fala, eu quero ser um médico que eu quero ajudar a minha aldeia. Aí o outro eu quero ser um professor de matemática, aí outro eu quero ser um professor de física. Então, a maioria era a educação. Tem um povo ali que precisa de vocês, tem um povo que necessita da ajuda de vocês, tem um povo que quer ter uma formação e não consegue por falta de oportunidade. Eu quero vir fazer uma outra faculdade que eu quero fazer de quiropraxia, é meu sonho, que eu gosto, eu amo, né? Eu penso assim, que se você tem um sonho, nunca desista. Então eu tenho um dizer, insista, persista e nunca desista. Isso não existe, desistir. Tem que insistir e persistir. O trabalho mais importante que concluímos recentemente foi o inventário de emissões de gases de efeito estufa de todas as nossas operações, com os famosos escopos 1 e 2. Esses escopos foram definidos pelo Protocolo de Quioto e querem dizer, basicamente, as emissões diretas, de fontes que a Edux controla ou possui, e as indiretas, relacionadas com as operações, como, por exemplo, as emissões decorrentes da energia elétrica que consumimos. Esse impacto, junto com os sistemas de ar-condicionado, são as duas principais fontes de gases de efeito estufa para a Edux. Para isso, as metas ambientais da Agenda ESG já endereçam essas duas frentes. Por exemplo, a Edux mantém uma usina de geração fotovoltaica própria que gera quase 2.300 megawatt-hora por ano, que representa 7% do nosso consumo total e que já mitiga parte desse impacto. Temos 2 compromissos até 2025. Ter 90% de toda a nossa energia consumida de fontes renováveis e 90% de todas as nossas emissões de gases de efeito estufa reduzidas ou compensadas. E por sermos uma organização de educação, temos também uma atuação importante na conscientização, ensino e pesquisa na área ambiental. O nosso plano está bem robusto. Transformação digital começou para a gente com uma necessidade de melhoria do lado administrativo dos serviços. Mas rapidamente essa ideia conquistou todo mundo, em especial o mundo do ensino, e passou a afetar diretamente o nosso core business. E isso nos colocou 2 ou 3 anos à frente da concorrência. Não só isso, mas também mudou o nosso jeito de trabalhar. A gente sempre foi simples. A simplicidade a gente somou a agilidade e a coragem de errar pequeno e acertar grande. Soluções aqui agora aparecem em aproximações sucessivas, testando, errando, acertando, mudando, evoluindo, sempre muito rapidamente. Essa energia toda para mudar e inovar está sempre ancorada em transparência e profissionalismo. Agilidade com disciplina, rapidez com responsabilidade, esse é o jeito Edux de fazer as coisas. Hoje, a transformação digital aqui da Edux está madura. A gente tomou a decisão em 2018 de investir em tecnologia para melhorar a experiência dos alunos em toda a sua jornada e também a qualidade do ensino. De lá para cá, a gente evoluiu em saltos. O nível de serviço é outro. Um exemplo disso é o NPS dos nossos alunos, que mede a satisfação, que mesmo durante a pandemia aumentou em 20 pontos percentuais. A gente consegue fazer isso porque a gente utiliza tecnologia em nuvem e tem um design system, que são coisas que nos dão uma flexibilidade, respeitam o nosso contexto multimarcas, sem ter um aumento significativo nos custos. Além disso, a gente tem o Edux Labs, que é o nosso programa de inovação aberta, que nos conecta com o ecossistema de startups para trazer aqui para dentro o que existe de mais novo no mercado. Mas, para mim, o que tem de mais gratificante dessa jornada é como efetivamente a gente está mudando a cultura da organização. Esse tende a ser o grande desafio das empresas que estão se transformando digitalmente. E aqui aconteceu muito natural. Até o contrário, às vezes eu tenho que falar, gente, calma, está indo rápido demais. Mas isso é porque o nosso DNA ele é digital, ele é ágil, então faz sentido e é muito natural acontecer aqui. Obviamente, a gente tem o desafio da escala, porque somos uma empresa grande, complexa,
Mas pensando em tudo que a gente já fez, eu tenho certeza que esse é o caminho para construir o futuro da Edux. Como todo mundo sabe, a Edux é uma tour corporation, com 100% do conselho independente. E vale falar da qualidade desse conselho. Temos pessoas que conhecem muito bem os setores de tecnologia e de saúde, que são setores próximos à educação. Temos conselheiros com experiência e conhecimento sobre gestão pública. É uma combinação que serve muito bem à Edux, que ajuda a companhia a navegar em meio à complexidade e à relevância do nosso setor. Eu vejo hoje uma companhia muito bem estruturada. Os canais de compliance eles estão vigentes desde 2016. É uma companhia muito forte, onde as pessoas confiam de fato nos canais. Estamos prontos para crescer, estamos adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso programa de privacidade ele vem se estruturando desde a vigência da lei. São processos que envolvem toda a companhia e sentimos um entendimento real de como são importantes para o nosso futuro. Então, estamos prontos para crescer. Nós estamos assumindo um protagonismo bem forte com as metas que estabelecemos para a diversidade e governança. É nosso compromisso aumentar a participação de negros, de mulheres e da comunidade LGBTQIA+, entre docentes em todos os níveis de gestão. Também é nosso compromisso ter até o ano de 2026 pelo menos 1/3 dos membros do Conselho de Administração representado por estes grupos. O que vemos aqui é uma organização que entendeu o mundo e o nosso país e se posicionou para servir a sociedade, dando exemplo e se transformando. Eu não poderia ficar mais orgulhosa em fazer parte dessa história. Olá! A Edux estabeleceu em sua agenda ESG 24 metas nos pilares ambiental, social e de governança. Os nossos compromissos foram desenhados sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU, além de estarem alinhados com a nossa proposta de maximizar os impactos positivos de uma educação inclusiva, acessível e de qualidade. Ao longo desta sessão, iremos conhecer as metas estabelecidas da companhia nas 3 dimensões. Ao término, iremos responder perguntas enviadas por times de analistas de mercado e investidores. Cerca de 80% das operações da Edux já utilizam energia oriunda de fontes renováveis. As iniciativas de coleta seletiva e redução de geração de resíduos atingem mais de 60% de nossas unidades. A companhia também acaba de concluir o seu diagnóstico de emissão de gases de efeito estufa, que fundamentou as metas desenhadas para mitigar ou compensar o nosso footprint ambiental. Vamos assistir agora a um vídeo com detalhamento técnico e os principais resultados do mapeamento de gases de efeito estufa. Além dos objetivos para a mitigação ou compensação dos impactos de nossas operações, estabelecemos ainda metas ligadas à educação e conscientização para questões ambientais. Vamos conhecer agora as metas definidas pela Edux para a área ambiental. Temos em nossas operações 81% de energia consumida proveniente de fontes renováveis e queremos chegar até 2025 a mais de 90%. No último semestre, 200 mil alunos foram capacitados em conteúdo de educação ambiental e queremos chegar até 2025 ao marco de 2 milhões. Hoje,
60% das nossas operações atendem a mais de 75% das diretrizes estratégicas de ecoeficiência, coleta seletiva e redução na geração de resíduos. Queremos chegar até 2027 com 100% das operações com atendimento acima de 85% dos requisitos ambientais internos definidos pela companhia, que vão além dos requisitos legais. Acabamos de concluir a mensuração da emissão de gases de efeito estufa na Edux nos escopos 1 e 2. E até 2025 concluiremos o escopo 3. Para isso, até 2025, pretendemos compensar 90% da nossa emissão de gases de efeito estufa. Hoje, na companhia, já temos 5 projetos de iniciação científica com foco em matriz energética. E até 2024, fomentaremos mais 10 projetos de pesquisa com foco em energia limpa. Na frente social, temos metas que tratam da ampliação do impacto social positivo de nossas atividades, orientadas às comunidades em que nossas instituições se inserem, e de diversidade e inclusão, um tema essencial quando olhamos para dentro da nossa organização. Para os próximos anos, definimos objetivos ambiciosos de atendimento à comunidade, educação, empregabilidade, acesso ao ensino superior e representatividade em nosso corpo funcional. Vejamos as metas. Até 2025, queremos beneficiar 5 milhões de pessoas por meio de atendimentos comunitários e projetos sociais das nossas unidades de ensino e parceiras. Queremos formar 500 mil profissionais com qualidade em nossas instituições e educar 120 mil alunos por ano com conteúdos de ESG em nossas instituições. Até 2025, queremos aumentar em 5 pontos percentuais o número de alunos empregados por meio de tecnologia. Queremos também superar a marca de 1.950 polos em cidades entre 10 e 30 mil habitantes. E queremos capacitar 150 mil pessoas em negócios e competências empreendedoras, em fomento ao empreendedorismo no país. Já em 2023, queremos ampliar em 50% o engajamento na plataforma de afiliados, promovendo o incremento de renda para o usuário. Também queremos capacitar 100% dos colaboradores da companhia em saúde e segurança. Já em 2025, queremos ter 40% das mulheres em cargos de alta liderança. Até 2025, nós temos a ambição de aumentar em 3 pontos percentuais o número de pessoas negras, pretas ou pardas em posições docentes e em 5 pontos percentuais desse mesmo grupo em posições de alta liderança. Até 2023, queremos capacitar 100% da nossa alta liderança na nossa universidade corporativa nos temas de diversidade. Reduziremos até 2023 em 50% o índice de insatisfação dos colaboradores sobre constrangimento no nosso INPS. Já até 2025, aumentaremos em até 3 pontos percentuais a representatividade LGBTQIA+, na nossa organização. E até 2023, as nossas metas de ESG estarão integradas às políticas de remuneração variável de 100% da alta liderança, da Direx e do board da empresa. A Edux mantém há vários anos a independência de seu conselho de administração, um comitê interno para o desenvolvimento da estratégia de ESG, com representantes de mais de 20 áreas da companhia. A organização publica anualmente um relatório de sustentabilidade que é referência no setor, segundo os padrões da Global Reporting Initiative. Nossas metas de governança endereçam ainda 3 ODS. Vamos conhecê-las. Temos 3 metas de governança. A primeira e a segunda têm a ver com a participação em índices. O primeiro, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. E o segundo, o ICO2. Nossa terceira meta é referente ao nosso Conselho de Administração, que conta hoje com 100% de membros independentes. E até 2026, pretendemos alcançar 33% de representatividade de mulheres, de pessoas negras e LGBTQIA+. Ao longo de todo o nosso evento, o chat esteve aberto para perguntas. Aproveitamos essa oportunidade para selecionar algumas delas que serão respondidas agora pelo nosso time aqui. Pergunta enviada pela Goldman Sachs do Brasil, Sell-Side. Existem dados ou estudos sobre quantos alunos das instituições de ensino da Edux, principalmente no ensino à distância,
não teriam acesso ao ensino superior sem as ofertas do grupo? Então, Maite, quando a gente analisa o cenário do ensino superior no Brasil em cidades com menos de 50 mil habitantes, a gente identificou que aproximadamente 25 mil alunos já foram impactados pela nossa operação. Isso significa que o nosso ensino ainda tende a crescer muito, né, dada a maturação desses cursos nos próximos 4 anos e também pela expansão de novas unidades de negócio. Pergunta enviada por JP Morgan, Sell-Side. Como uma das maiores empresas de educação do Brasil, a Edux pode ter um impacto substancial na vida de milhões de estudantes. Há coleta sobre dados de empregabilidade? Então, Maite, quando a gente fala de Estácio Aiden, 70% dos nossos alunos já saem empregados. Temos aqueles 10% que seguem o caminho do empreendedorismo, né? E outro percentual também interessado em carreira pública. Partindo para o IBMEC, esse número sobe para 85%. Temos ainda ali um grupo de alunos que já saem, né, inseridos em programas de trainee. Um ponto que eu sempre gosto de destacar é que a Edux é uma grande marca empregadora dos nossos ex-alunos, tá? 80% da nossa base de colaboradores administrativos em toda a operação da companhia são ex-alunos nossos. Eu também faço parte dessa estatística. Eu fiz graduação e mestrado no IBMEC. Eu também sou, então. Eu também. Vamos falar agora de medicina, com uma pergunta enviada pela Goldman Sachs do Brasil, Sell-Side. Como a Edux beneficia a qualidade e a disponibilidade de assistência médica local ao lançar uma nova unidade? Então, Lívia, grande parte da nossa operação de medicina hoje precisa atender a política pública do Mais Médicos. A gente leva a educação para cidades onde, por exemplo, há uma necessidade de atendimento qualificado, né, onde há necessidade de levar educação e saúde para atender a comunidade como um todo. Considerando isso ainda, né, todo esse ecossistema para implantar uma universidade movimenta a economia local. A gente precisa de uma rede de apoio como hospitais, policlínicas, unidades básicas de saúde, também para atuar em parceria conosco, uma vez que nossos cursos demandam 60% de atividades práticas. Então, nosso aluno atua nessa frente de atendimento e, com isso, a gente garante qualidade na educação e no atendimento à comunidade, de um modo geral, né, e saúde acessível para todos. Agora, no tema de meio ambiente, nós sempre recebemos de investidores uma pergunta que agora eu passo para a Patrícia. Patrícia, quantas toneladas de carbono equivalente deixamos de emitir com o nosso projeto de geração distribuída? Bom, Maite, primeiramente, né, falar que esse nosso projeto é um projeto de bastante orgulho para a companhia, pois somos pioneiros em geração distribuída no setor de educação. E em 2021, deixamos de emitir aproximadamente 260 toneladas de carbono equivalente. Eu acho que é um número bastante significativo, de muito orgulho para todos nós. Agora a pergunta do Fundo Wellington Byside. Existe alguma forma de mensurar o impacto positivo para o meio ambiente proporcionado pela Edux com o resultado da expansão do EAD em comparação com o presencial, Patrícia? Bom, Lívia, estudos internacionais nos mostram, né, que essa redução chega a ser 90% em comparação ao nosso ensino presencial. Pergunta enviada pelo Itaú BBA Sell-Side. Patrícia, de acordo com o relatório de sustentabilidade da Edux, 81% do consumo atual de energia vem de fontes renováveis. Você consegue comentar um pouco sobre quanto a gente consegue economizar com esta iniciativa? Bom, Maite, hoje, com 81%, né, de energia de fontes renováveis, a gente economizou, em 2021, aproximadamente 18 milhões. Para os próximos anos, a gente almeja chegar aí 90% de fontes renováveis. Vamos falar de governança agora? A pergunta é enviada pela Oceana Byside. Como é que a Edux estruturou e organizou as responsabilidades internas no que tange às práticas de ESG e associações para a sustentabilidade, Pilad? Então, Lívia, internamente a gente estruturou o nosso comitê de ESG, que já atua desde 2021. São reuniões em grupo que acontecem com lideranças de toda a companhia e uma equipe de técnicos, né, para a gente poder discutir os assuntos mais relevantes e que eles sejam desdobrados em ações práticas também e relevantes para toda a companhia. Nesse contexto, a gente desenvolveu um plano de metas ambientais, sociais e de governança que a gente divulga nesse evento, tá? E a nossa ambição é tornar a Edux referência em ESG no mercado, né? Que a Edux seja referência como empresa de educação para ESG. A gente também é signatário do Pacto Global da ONU, a gente tem práticas muito estruturadas de governança e, além disso, a gente adotou os indicadores éticos para o nosso negócio se tornar mais sustentável e elaboramos planos de ação para fazer um acompanhamento disso tudo que a gente permeia dentro do nosso comitê. Desde 2014, também vale ressaltar que a gente publica o nosso relatório de sustentabilidade com base na metodologia GRI, internacionalmente reconhecida,
o que corrobora, né, para que a gente tenha cada vez mais práticas de governança estabelecidas e fortalecidas para o nosso sistema de sustentabilidade aqui na Edux. A todos vocês, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho e pela participação no nosso evento. Muito obrigada pela participação de todas e todas e até o próximo Fórum ISD da Edux. Nosso trabalho vai levar milhões de pessoas na próxima década a encontrar seu lugar no mundo e a progredir. Com isso, crescem juntas comunidade, economia e sociedade. A gente tem a mais inovadora abordagem de tecnologia de ensino e 10 mil educadores transformadores que vão fazer a gente chegar lá. A gente está na vida das pessoas com ensino, atividades de extensão, projetos de impacto social e com o Instituto Edux. E vamos continuar fazendo a diferença. A gente tem um posicionamento único para isso, pela reputação das nossas instituições, nossa presença nacional, sempre como articuladores entre capital, pessoas e ideias. A gente é o grupo de educação mais diverso do Brasil. E todo mundo que veio aqui hoje, junto comigo, contar quem a gente é para vocês, faz parte de algum grupo de representatividade. E eles se voluntariaram para estar aqui porque acreditam no que a gente faz e acreditam no que a gente vai fazer. A diversidade aqui é real. E são essas mentes e corações que fazem a gente ter objetivos muito ousados para os próximos anos. Isso é só o começo.